Turma do Propósito, um prazer estar aqui com os irmãos. Hoje, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ver a maior parte desse capítulo. A última parte, onde entra na fonte de Samaria, vou deixar para meditar com os irmãos aqui amanhã, porque o restante dessa história está no capítulo seguinte. Começa neste capítulo e termina no seguinte. Então, nós vamos deixar para falar sobre essa história toda amanhã. Mas hoje nós vamos ver a maior parte aí. Seja bem-vindo, você que chegou agora para o nosso grupo. Lembrando que nós estudamos aqui um capítulo da Bíblia por dia, um por dia, não precisa correr. Leia a Bíblia com calma, você vai obter aí um bom aprendizado. Um capítulo por dia, ore todos os dias e aplique a palavra na sua vida e tente mudar. Vamos lá, meu irmão. No segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ver aqui os discípulos dos profetas. A gente pode dizer que era uma espécie de seminário. O seminário estava pequeno e eles decidiram então ampliar aquele espaço e convidaram Eliseu para irem com eles. Para acompanhar, eles iriam cortar ali troncos e ampliar a morada. E quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira e aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, um machado caiu na água. Naquela época, irmãos, era muito caro, para vocês terem uma ideia, apenas amolar essas ferramentas. Os israelitas não dominavam essa arte, tinha que ir após outros povos e custava muito, né? As negociações eram feitas ali com base na prata e eram muitos gramas de prata que custavam para amolar ferramentas como um machado. Imagina o preço de uma dessas ferramentas. E ela caiu na água e um dos profetas, um dos seminaristas ali gritou, e a gente sabe que seminarista não tem dinheiro mesmo, né? E ele gritou: "Ah, Senhor, era emprestado." E um homem de Deus perguntou: "Onde caiu?" E ele mostrou, e Eliseu ali fez com que o machado flutuasse. O ferro flutuar, irmãos, é uma coisa que só Deus pode fazer, né? A gente sabe que a tendência do ferro é de fato afundar pelo seu peso em relação à água. Ele afunda e vai parar lá enfim, no fundo do rio, né? Preste atenção. Eu já vi uma aplicação deste texto, achei muito interessante. É lógico que é uma alegoria, mas eu achei muito interessante. Se eu não me engano, essa pregação que eu ouvi é do reverendo Antônio Elias, quando ele fez uma aplicação desta passagem, atribuindo esse trabalho ao ministério pastoral. Se eu não me engano, irmãos, posso estar enganado, confundindo os pregadores. O reverendo Antônio Elias foi um grande pregador do século passado, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se eu não me engano, foi ele mesmo que eu vi pregar sobre esse texto. Se não foi, achei muito interessante a aplicação, porque ele fez a seguinte observação: olha, nós perdemos um machado, e o machado nem era nosso, simbolizando ali que o Senhor Jesus entregou o ministério na mão da igreja, que é pregar o evangelho, e nós perdemos o machado, né? Nós deixamos de trabalhar, perdemos as ferramentas de trabalho que o Senhor nos ofereceu. O machado era emprestado e nós o perdemos. O machado nem era nosso. E eu achei muito interessante essa aplicação. É claro que é uma alegoria. O que eu acredito aqui é que esse texto ele tem o objetivo de mostrar que o Senhor ele é capaz de reverter qualquer que seja a situação contrária. Você pode ver que aqui os profetas viviam com muita dificuldade, numa situação de humildade mesmo, completa, de simplicidade. Quando vinha a fome, os profetas também passavam por aquele momento, e com toda dificuldade ali o Senhor sustentava. E se fosse preciso, o Senhor faria um machado flutuar para que aqueles homens tivessem a prova ali do seu cuidado. E como se isso fosse pouco, o Senhor vai dar outra prova. O que Deus queria é só que eles permanecessem fiéis. O rei da Síria ele estava em guerra contra Israel e tentava atacar Israel. Aqui o rei Jorão era o rei de Israel no período de Eliseu, e o rei da Síria combinava ali com seus generais em acampar em determinado lugar a fim de pegar o rei de Israel, o seu exército, como se fosse uma tocaia. Só que o profeta Eliseu, o Senhor mostrava para ele o que o rei da Síria queria fazer, e ele contava então para o rei de Israel, dizia: olha, não vá por aí, porque o rei da Síria pretende isso e aquilo. O rei da Síria ficou indignado, reuniu seus homens e falou assim: quem? Não vão me contar quem é que está conspirando contra nós? Então disseram para ele: olha, não é ninguém, é o profeta, um homem de Deus, que sabe o que você fala lá no leito da sua casa, lá no seu quarto, na hora de dormir, ele sabe e ele conta. Ele ficou indignado e mandou então um grande exército para prendê-lo. E pela manhã o servo do profeta se levantou e viu que estavam cercados por cavalos, carros de guerra, haviam cercado a cidade. Eu disse assim: ah, meu senhor, o que faremos? O que faremos agora? É a segunda vez que ele lamenta
Não sei se é o mesmo, né? Mas é a segunda vez que nós temos aqui neste capítulo. Primeiro, o machado afundou. Era emprestado. E aqui, o que nós faremos? Demonstra uma dúvida em situações difíceis. E realmente, nosso coração tem a tendência de duvidar. Mas nós precisamos lutar contra a dúvida, porque fé é a certeza do impossível. E naquele momento Eliseu diz, olha, não tema, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e pediu ao Senhor que desse aquele jovem visão. E aquele jovem viu então que mais eram os carros de fogo e cavalos do mundo espiritual que estavam cercando do que aqueles que estavam com os sírios. E quando os sírios desceram para atacar Eliseu, Eliseu pediu que eles fossem feridos com cegueira. Todos ficaram cegos. E Eliseu lhes disse, imagina, todos cegos, tateando ali. E Eliseu diz, olha, não é esse o caminho, nem é a cidade. Eu vou levar vocês onde vocês têm que ir. Então Eliseu saiu guiando um exército inteiro e os guiou até a cidade de Samaria. Quando chegaram a Samaria, Eliseu fez entrar todos aqueles homens, eu imagino, entraram nas muralhas, ficaram cercados lá dentro. E Eliseu orou, Senhor, agora abre os olhos para que vejam. E o Senhor abriu e eles estavam dentro de Samaria. Quando abriu os olhos dele, o rei de Israel perguntou para Eliseu, meu pai, eu devo matá-los? E Eliseu disse para o rei, né? Não era uma questão de honra, ele disse, não, você vai matar aqueles que você fizer prisioneiro com a sua espada e com o seu arco. Não é assim que se age. Agora você vai tratá-los bem, deem pão, água para que esses homens comam e bebam e voltem ao seu senhor. Então o rei obedeceu ali ao que Eliseu havia ordenado e deu um grande banquete, comeram, beberam e se despediu e voltaram para o Senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Então preste atenção, meu querido irmão, nessa aplicação. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós em situações adversas. Se preciso for, meu irmão, vai fazer um machado flutuar na água para te abençoar, para restituir, para cuidar de você, para demonstrar o seu cuidado. Ele é capaz de reverter suas situações. E ele é capaz também de proteger você contra ataques ferrenhos. Nós estamos vivendo um tempo de muita insegurança, não só no nosso país, mas no mundo. Nós ficamos preocupados muitas vezes. A nossa tendência é de desesperarmos. Mas nós não podemos esquecer que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E os que estão contra nós, estão lutando contra nós porque não têm a dimensão, não têm a percepção de quem é que está conosco. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles só ousam ser contra nós porque eles não conseguem discernir na presença de Deus. Entenderam o que eu quis dizer? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nada vai acontecer na sua vida, meu irmão, sem a permissão do Senhor. Grave isso. Assim como na vida de Jesus, nada aconteceu fora do tempo. Muitas vezes tentaram matá-lo, tentaram prejudicá-lo. Tudo aconteceu no tempo certo. Quando tentavam fazer isso fora da hora, Jesus simplesmente saía, porque não era o momento. Quando chegou o momento, Jesus viveu o que devia viver e vai ser assim comigo, vai ser assim com você também. Um dia que chegar para vivermos o dia mal, que nós sejamos preparados, estejamos revestidos de toda a armadura de Deus para resistirmos ao dia mal. Mas, meu querido irmão, até lá, pode ter certeza que o Senhor é poderoso e fará isso na sua vida, fará todas as coisas cooperarem para o seu bem. Você já deve ter vivido isso. Não esqueça, meu irmão, de agradecer quando o Senhor reverter situações nitidamente desfavoráveis a você, o Senhor transformar aquele mal em bem. Quando o Senhor fizer verdadeiros machados flutuarem, agradeça o Senhor. Quando o Senhor te der proteção contra ataques ferrenhos, contra pessoas mais poderosas aparentemente que você, contra as forças malignas que atuam nesse mundo tenebroso, quando você perceber que os anjos do Senhor estão ao seu redor, acampando, te protegendo, guardando, meu querido irmão, agradeça o Senhor, esteja rendendo louvor. Lembre-se que assim também foi com Cristo. Tudo aconteceu no tempo determinado, segundo a presciência de Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amanhã nós estamos aqui para meditar em mais um capítulo da Palavra de Deus. Um grande abraço e até mais.